Como fazer um armário de lavanderia moderno, elegante? Meu nome é William, sou marceneiro aqui na Malves, bora evoluir juntos? Aqui eu vou compartilhar com vocês alguns detalhes desse armário de lavanderia que eu fiz. Aqui ele está dividido em duas partes, né? A pia lá do cliente, né? Ela vem numa altura assim, depois ela desce e faz outro movimento. Então eu dividi ele em duas partes, porque ainda tem a máquina de lavar que vai entrar entre um e outro. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns detalhes desse móvel. O móvel, ele está dividido assim, ó, nesse módulo e aquele outro lá. Entre um e o outro vai entrar a máquina de lavar e eu vou mostrar para vocês lá na casa do cliente. Aqui tem algumas coisas nesse móvel que é bem interessante a gente falar, que é no caso aquele pezinho, ó. Mostra lá embaixo lá, ó. Tá vendo o pezinho? Esse pezinho eu não costumo utilizar, na verdade não é que eu não costumo, eu não gosto de utilizar ele. Mas nesse cenário aqui eu tive que utilizar. Por que eu tive que utilizar? Porque aqui ele vai ter um ralo lá embaixo. Aqui ele tem um ralo nessa parte da lavanderia. E eu poderia deixar ele suspenso. Mas se eu deixar ele suspenso, o que iria acontecer, William? Aqui como tem um gavetão, olha o tamanho desse gavetão aqui, ó. Aqui tem um gavetão. E aqui também tem um porta-roupa suja, que eu vou falar deles para vocês. Só que o que acontece aqui? Imagina o peso que vai ter aqui sobre esse armário. Então assim, fica bem pesado. Se eu deixar ele sem essa parte de lá de baixo, eu poderia travar direto na parede. Só que o que iria acontecer? Aqui a gente tem que trabalhar com uma folga de 2 a 3 milímetros, para que o móvel fique bonito e elegante. Imagina se eu deixo ele sem aquela base ali, ó. Ele ia fazer assim, ó. Ele ia descer e futuramente a regaveta iria pegar uma na outra. Se eu só travo na parede e deixo ele suspenso. Por isso que eu coloquei um pezinho lá embaixo. Costumo fazer sempre com a estrutura em MDF, como está lá do outro lado, ó. Tá vendo? Lá em MDF o cliente vai colar a pedra. Só que ali é diferente, ali não tem a parte do ralo, então eu posso fazer daquele jeito. Aqui não, aqui eu preciso correr água lá para baixo, então por isso que eu fiz assim. Mas aqui sobre o móvel, né? O que é bem interessante aqui? O ambiente aqui é pequeno, imagina isso aqui, você pode fazer isso no tamanho, no banheiro, na sua lavanderia, que nesse caso aqui é na lavanderia, mas se tu tem um banheirinho desse tamanho, você consegue dividir dessa forma. Então nós dividimos assim, ó. Aqui a gente tem uma báscula, tá vendo? Eu não desci muito essa báscula para não pegar um puxador no outro quando abrir a gaveta junto, se o cliente for abrir. Então aqui eu tenho essa parte aqui. Aqui embaixo é o gavetão, como eu mostrei. E o interessante aqui, ó, é esse porta-roupa suja. Olha aqui que legal. O cliente vai chegar aqui, ó, vai jogar a roupa, vai fechar. Eu fiz ele aberto aqui do lado, ó, mostra aqui do lado aqui assim, ó. Tá vendo? Para ter uma circulação de ar da roupa que vai estar aqui dentro. Eu não fiz furo, eu fui fazendo peça por peça aqui, colando e parafusando. Então aqui, alguns dos outros detalhes que eu fiz. Olha isso aqui, ó. Mostra aqui em cima, aqui, assim, ó, tá vendo? Que eu criei um rebaixo aqui em cima. Isso aqui vai me ajudar a planar. Por que eu fiz assim, William? Eu não criei tamponamento nesse móvel. Eu não fiz a caixaria e tamponei. O tamponamento já foi a própria caixaria. Então eu fiz todo o movimento, tá vendo? Que tem o tamponamento aqui. Eu engrossei, colhei uma peça por dentro. Aqui eu já colhei ela por fora. Fitei, aqui eu colhei por dentro com 6 milímetros, passando para 21, lá tá indo um pouco maior porque eu vou planar. Então todo esse armário aqui, a gente fez ele de uma forma que eu precisasse manter a estrutura do móvel e fazer com que eu tivesse essas paredes aqui sem ocupar muito espaço, porque aqui eu tenho a cuba. Então se eu for diminuindo, esse porta-roupa suja fica estreito, não vai ter sentido. Então a gente fez ele de uma forma que eu tenha um espaço tranquilo, mas eu tive que fazer o quê? Pensar sempre mantendo as medidas dentro de um padrão que eu não fosse diminuindo. Então eu eliminei tamponamento, criando caixa e tamponamento. Eu criei já a caixa com tamponamento, que é esse caso aqui. Por isso que eu fiz o rebaixo, por isso que eu colhei uma peça por cima, parafusei aqui. Então tudo isso daqui, eu colhei outra peça por aqui por dentro, que aí vocês não vão conseguir ver que eu já fiz o acabamento. Ali do outro lado também é a mesma coisa, então ficou dessa forma. Essa é uma parte do armário. E aqui, ó, é a outra parte. Olha como é que ficou bem bacana essa parte aqui do móvel. Olha isso, dá uma filmada nele para que vocês possam ver. Isso aqui é uma lavanderia. Olha como é que ficou esse móvel de lavanderia. Parece um buffet, parece um aparador. Se tivesse a parte de cima aqui, ficou bem bacana. Então aqui qual foi a ideia? O cliente queria uma porta com uma gaveta só. Ele queria 3 portas e uma gaveta. E aqui sem porta. Eu achei que iria ficar não tão bonito como ficou aqui, porque para mim até me surpreendeu, ficou bem legal. Então assim, ele tá bem bonito. Aqui a gente criou um gavetão em cima, tá vendo? Outro gavetão aqui também. Essas 2 portas aqui, ó. 4 portas ali, 2 de um lado e 2 do outro. Olha como é que foi feita a divisão. A divisão aqui, ela tá para
duas prateleiras, né, 3 vãos, e aqui uma prateleira para 2 vãos. Então ele consegue guardar algumas coisas maiores aqui e menores do outro lado. E tudo aqui, como é que eu falo? Isso aqui tem no maior. Isso aqui tem no maior, porque chega lá eu vou precisar planear, porque eu não sei como é que tá a cuba da casa do cliente. Então aqui tá maior esse chapéuzinho. Eu já criei aquele limitador aqui atrás, aqui, ó. Filma aqui. Aqui já tem um limitador. Tá vendo? Para quando eu for empurrar isso aqui, não atrapalhar na hora que eu estiver fazendo a minha instalação. Aqui atrás é a mesma coisa, olha aqui, ó. Filma de lá para cá pra gente mostrar. Aqui, ó, tá vendo? Esse recurso aqui, vem aqui mais perto aqui, ó. Tá vendo esse recurso aqui? Isso aqui é para mim planar essa parede se estiver fora do plumo, que isso aqui vai encostar na parede. E esse tamponamento tem no maior também. Chega lá, eu precisar planar ele, eu também plane. Isso aqui vai ficar na parte de trás, quase não dá para ver, eu nem precisava fazer isso. Mas são detalhes que para mim vai fazer muita diferença e para o cliente também, porque o móvel vai ficar todo alinhado. Então assim, olha os detalhes desse móvel, como que ele ficou, o tamponamento, as portas, tudo simétrica, todos os detalhes do móvel, as folgas iguais. O puxador aqui, a gente colocou um puxador maior, que tem 210 e aqui 142, então você vê que tipo, foi tudo bem pensado para que fique um móvel bonito e elegante. Chega na casa do cliente, o cliente fala, cara, ficou muito bonito, ficou legal, mas tudo isso a gente pensou, mandamos para ele algumas informações e ele aprovou. E dizer o que vocês acharam e um forte abraço.